ele falou, e principalmente ao professor Adenei, que aceitou o nosso convite aqui hoje, e hoje ele vai estar ministrando a palestra Manejo Integrado de Pragas na Cultura da Soja. Então, o professor Adenei, ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Faculdade de Agronomia Manuel Carlos Gonçalves, a Unipinhal. Ele possui mestrado em entomologia pela pela Unesp, né, de Jaboticabal, e doutorado em entomologia pela USP de Ribeirão Preto. Além disso, ele passou um período, né, na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, doutorado sanduíche, e atualmente ele é pesquisador de entomologia da Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná. É bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq e editor associado da Revista Brasileira de Entomologia, Neutropical Entomology e Ciência Rural. O professor é orientador dos programas de pós-graduação em entomologia da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e em agronomia conservacionista do IAPAR. Eu passo agora a palestra ao professor Adenei. Fique à vontade, professor, seja bem-vindo e boa palestra. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite, é um prazer para a gente estar comentando, conversando com vocês um pouco a respeito dos desafios que a gente tem para implementar manejo integrado de pragas da soja, né? Eu sou pesquisador aqui da Embrapa Soja, de Londrina, né? E dentro das linhas de trabalho é justamente a parte de nível de ação, estabelecer nível de ação para manejo de pragas dentro do MIP, uso do controle biológico, principalmente com parasitóides de ovos dentro do manejo, tá? Né, para tentar alavancar o manejo integrado de pragas numa cultura que é extremamente importante, já que ocupa aí mais de 35 milhões de hectares no país, tá? E o tema que eu vou falar hoje é justamente isso, os desafios e as perspectivas do manejo integrado de pragas na soja. Tá? Vai estar gravada a palestra, então aqueles que eventualmente assistirem depois, não tiverem alguma dúvida, né, que não tiveram a oportunidade de perguntar aqui tem meu telefone e meu e-mail de contato. Tá? A gente está sempre à disposição para poder atendê-los dentro da medida do possível. Para começar, né, o que é esse manejo integrado de pragas que a gente está falando, né, e qual que é a importância disso. Tá? Aqui está uma figura, né, muito emblemática, e na maioria dos livros de entomologia você vai encontrar isso, inclusive no manual de entomologia. Tá? Então, o que é importante a gente dizer aqui sobre o manejo integrado de pragas, não só para a soja, para qualquer cultura, é que ele envolve, né, ele é o uso integrado de diferentes estratégias de controle, como inseticidas, controle biológicos, feromônios, manipulação genética de pragas, variedades resistentes a insetos, manipulação do ambiente, métodos culturais, tá? É lógico que para algumas culturas você tem mais ferramentas disponíveis, para outras culturas você tem menos, tá? A gente vai comentar aqui, por exemplo, a soja. As principais para a cultura da soja são inseticidas, controle biológico, os feromônios para controle a gente não tem na cultura da soja, a gente pode até ter para monitoramento. Manipulação genética de pragas, a gente tem táticas de macho estéreo para a mosca das frutas, para a soja a gente não tem ainda nada. Variedades resistentes, a gente tem diversas variedades de soja BT, que tem o CRI1AC, que controla as principais lagartas, e também recentemente, ano passado, mais especificamente, a Embrapa Soja lançou algumas cultivares que têm tolerância a percevejo, que ela classificou como cultivares block, né? Mais uma estratégia aí que se encaixa dentro do manejo para ser usado. Manipulação do ambiente, métodos culturais, a gente tem muito para armazenamento da soja, né? Para a soja no campo é um pouco mais difícil, já que é um ambiente bem mais grande, bem maior. Entretanto, nada adianta, pessoal,
ter essas boas ferramentas, isso que é importante, porque a gente, muitas vezes, depois de formado, a gente se preocupa muito em usar o melhor inseticida, que a gente quer usar ferramentas de manejo de praga de última geração, RNAi, e muitas vezes a gente investe, ou aconselha o produtor rural de soja a investir muito caro nessas ferramentas e esquece, talvez, do principal do manejo, que é a sua base, né, o alicerce para que todas essas ferramentas funcionem. Né? Por isso até que eu gosto dessa representação no formato de casa, porque não adianta nada eu construir a casa com as maiores paredes, os maiores tijolos possíveis, se eu não tiver um alicerce firme, sólido, porque senão essa casa vai ruir com certeza. Uma analogia que funciona para o manejo, se eu não tiver essas ferramentas, esses alicerces que dão sustentação para o manejo, alicerçados numa base bem sólida, isso também não funciona, e daí talvez esteja os principais erros cometidos por nós, profissionais do campo, muitas vezes no manejo da cultura, né? Falando mais especificamente da soja, onde eu vou dar vários exemplos de onde isso pode ocorrer. Tá? Entre a base do manejo, tá a primeira coisa, que é diagnóstico, os níveis de ação e a mortalidade no agroecossistema. E a gente vai ter a oportunidade de comentar um pouco, passo a passo, quais seriam essa sequência para se ter uma adoção do manejo integrado de pragas de forma correta e mais precisa no campo. Tá? E qual que é a importância de manejo de pragas? É fundamental. Aqui está um quadro que tem os resultados do manejo integrado de pragas da soja no Paraná nos últimos 5 anos, nas últimas 5 safras, tá? De um projeto que é conduzido pela Emater, em parceria com a Embrapa, tá? Onde os técnicos da Emater conduzem as áreas segundo as recomendações técnicas da Embrapa e a Par, e comparam os resultados obtidos, aqui não são experimentos, mas eles comparam os resultados obtidos em áreas de produtores onde eles tomaram a decisão do que fazer com relação ao manejo de pragas, comparados com outros produtores do Paraná. E daí eles amostram uma quantidade bem significativa, né? Você tem desde 300 até 615 produtores que foram amostrados na safra 17-18. Tá? E o que a gente observa? Que com o manejo integrado de pragas, enquanto no Paraná se está usando 5, 4, entre 3,4 a 5 aplicações de inseticidas por safra em cada área, aonde se realizou a MIP, a média desses produtores que tiveram os técnicos da Emater conduzindo, o número de aplicações necessárias foi apenas de 2,3, de 1,5 até 2,3, tendo algumas variações durante os anos. Tá? Então, apesar do manejo integrado de pragas não ter a função de reduzir o uso de inseticida, não é essa a função do manejo, uma das funções do manejo, tá, é o uso racional, o uso correto, o uso na hora certa do inseticida. Mas como na maioria do estado, você vê, a média do estado acaba se usando inseticida mais do que se deveria, quando se adota o manejo integrado de pragas, você tem uma redução aqui que chega a aproximadamente 50%, né? De 5 para 2,3, de 4,7 para 2,1. Vocês vão ver aqui que dá de uma aplicação e meia até 3 aplicações. E usou menos inseticida sem perder produtividade. Aqui está a produtividade em sacas por hectare, comparando as áreas de MIP com a média. Você vê que, na verdade, aqui, onde se teve MIP, a produtividade foi até superior, né? Então, se gasta menos inseticida, se produz a mesma coisa, mas gastando menos.
como você teve uma redução no uso de inseticidas, o que se fez aqui? Pegou o quanto se gastou com inseticida e transformou aquele valor gasto com inseticida em peso de soja. Tá? Então, enquanto se gasta em torno de 3,2 até 5 sacas por hectare para controle de pragas, nas áreas onde se teve MIP, esse gasto foi de 1,4 a 2,4 sacas. Então, você pode gastar menos inseticida, produzir a mesma coisa, e com isso, apesar de não ter uma produtividade maior, você é como se tivesse, você acaba ganhando, né, de uma saca e meia até 3 sacas por hectare de economia com o uso de inseticidas. E o melhor disso é que você acaba aumentando o intervalo da primeira aplicação. Enquanto que no Paraná, a primeira aplicação ela tem sido feita em torno de 30 a 40 dias, nas áreas onde se realizou MIP, essa primeira aplicação ela foi realmente só necessária entre 60 e 78 dias. Tá? Em primeiro lugar, por que a gente aplica entre 30 e 40 dias? A média do produtor é essa. Porque a primeira aplicação de inseticida, muitas vezes, ela acaba indo na carona do herbicida do herbicida. Tá? Entre 30 e 40 dias é realmente quando se precisa fazer a primeira aplicação do glifosato para o controle da padroninha. E daí o produtor acaba aproveitando a operação agrícola para entrar com uma aplicação de inseticida. E por isso que ele puxa uma aplicação para tão cedo assim, quando na verdade não era preciso. O que significa ter 30 dias a mais no campo sem uso de inseticida? São 30 dias a mais que você permite que os insetos benéficos, os organismos benéficos, que são os predadores, aqueles que reduzem naturalmente a população de pragas, que eles permaneçam trabalhando lá no campo. Né? Aqui, eu vou comer, né, e quando a gente analisa o histórico do MIP, tá, é justamente isso que a gente vê. Tá? Em 1970, quando começou o MIP no MIP soja, a soja ainda mais concentrada no sul do país, a média de aplicações era justamente 6 aplicações por safra. Aqui está uma foto bem antiga da época, né, aplicações com produtos em pó, bastante tóxicos, matava praga. Né, em 74, se cria a Embrapa, né, em 75 se cria daí a unidade da Embrapa Soja, sediada em Londrina, e uma das determinações, das tarefas que foram dadas pelos entomologistas na época, foi justamente olhar esse número de aplicações excessiva, né, 6 aplicações. E depois da introdução do MIP, a gente tem todo o sucesso do MIP, se reduziu de 6 aplicações para 1, 2 aplicações. Tá? Entretanto, hoje, com o abandono do MIP, aqui são os dados do Paraná, né, os dados da Emater do Paraná, a gente vê o quanto subiu já o uso de inseticida. Só que subiu o uso de inseticida, subindo também o número de pragas. Então, alguma coisa está errada. Você usa mais inseticida, inseticida feito para matar praga, se eu estou usando mais inseticida e eu estou tendo mais praga, eu estou usando esse inseticida de forma errada. E é justamente uma das consequências do uso errado de inseticidas é ter mais pragas, devido àquilo que a gente estuda na agronomia, surtos de pragas secundárias, eliminação dos inimigos naturais e todo aquele contexto. Tá? E além de usar mais inseticida, a gente está usando mais cedo, né? Como mostra aqui os resultados mais cedo do que precisa, como mostra os resultados aqui da Emater. Com isso, tá, a gente está matando o que muitas vezes controla esses organismos de forma natural. E com isso a gente tem surto de pragas. Um grande exemplo, como foi comentado, como o professor comentou no começo, né,
a gente tem a surto de gafanhotos, em 2013 a gente teve a Helicoverpa arbígera, que causou um pânico bastante grande no país, né? Muitas vezes desequilíbrio até causados, é lógico que em outras condições, tem que ter condições climáticas favoráveis, mas desequilíbrio causado muitas vezes por usar uma ferramenta errada, uma ferramenta que é super importante como inseticida, mas quando usada de forma errada, pode trazer consequências indesejáveis. Uma delas é o surto de pragas secundárias, né, que deixam de ser pragas secundárias e passam a ser praga-chave. Um grande exemplo, a lagarta falsa medideira. Tá? Aqui está uma foto de uma anticárcia. O que aconteceu com a lagarta falsa medideira? A população dela, ela nunca explodia, a população dela sempre flutuava num nível de equilíbrio abaixo do nível de dano. Então, ela não era uma praga importante, era uma praga secundária. Entretanto, depois da primeira ocorrência da ferrugem no Brasil, né, o primeiro relato da ferrugem foi em 2001, 2002, 2002, 2003 você tem surto, primeiro relato de surto de lagarta falsa medideira no Cerrado. Tá? Por quê? Porque o que controlava essa lagarta, muitas vezes, era a epizotia desses fungos benéficos, né, que chamava Nummuria hilei, hoje mudou de nome para Metarrhizium hilei, tá? A população se mantinha estável, né, flutuando abaixo do nível de dano econômico. Começou a aplicar fungicida, né, e antes da ferrugem, a aplicação de fungicidas era menos, que quase não tinha, era só em algumas áreas onde eu tinha DFC, doença de final de ciclo. Depois da ferrugem asiática, a média está em torno de 3 e muitas áreas recebendo até mais aplicações de fungicidas. Com isso, esses fungos aqui quase desapareceram da lavoura. Tá? E hoje eu tenho uma praga-chave, eu preciso aplicar alguma coisa para baixar esse nível de equilíbrio abaixo do nível de dano econômico. Então eu não vou aplicar fungicida? Sim, eu preciso aplicar fungicida. Mas tanto inseticidas como fungicidas, quanto herbicidas, qualquer ferramenta, ela precisa ser tomada, aplicada, utilizada na hora correta, senão eu tenho, na verdade, vários efeitos negativos que acabam sendo até piores do que o próprio efeito positivo. Tá? Se a gente pensar na saúde humana, é muito semelhante. Tá? Por que a gente não pode, por exemplo, ficar tomando antibiótico? Porque o antibiótico, que é para matar bactérias, organismos que fazem mal ao nosso organismo, acabam matando também organismos que se fazem bem. Tá? E, além disso, se eu uso demais, eu tenho resistência e eu tenho que usar cada vez doses maiores. É muito semelhante ao que acontece na lavoura. Tá? Por que eu não posso usar um inseticida de forma preventiva, por exemplo? Porque o uso do inseticida mata também insetos benéficos e, além disso, eu preciso ter que aumentar doses, porque eu vou acabar selecionando insetos resistentes. Então, os princípios são muito semelhantes. Um exemplo do que está ocorrendo agora também com a soja é o ácaro. Até uns 10 anos atrás, nem acaricida existia registrado para a soja, porque ácaro, que era comum, nunca se aplicava, porque a população era baixa. Entretanto, depois que começamos a usar bastante neonicotinoides, mais piretroides, para o controle do percevejo, tá? O que aconteceu? A população de ácaro começa a crescer muito. Alguns neonicotinoides têm efeito de aumentar o sucesso reprodutivo do ácaro, fazem a fêmea do ácaro colocar mais ovos em menor tempo, e, além disso, os piretroides acabam tendo um efeito repelente, mas isso não é bom, mas o ácaro que vive concentrado, ao se repelir, ele acaba colonizando toda a lavoura. Tá? E, além disso, muitos dos piretroides matam ácaros predadores também. Então, o ácaro hoje está crescendo em importância na cultura da soja, e aqui no Paraná a gente já está com 0,8 aplicações por hectare, então toda a área quase recebe
uma aplicação, pelo menos, de acaricida por safra. Essa primeira parte da apresentação era para dar uma visão um pouco mais geral. Então, agora eu vou falar quais são os desafios, o passo a passo do manejo, né? Tentado de uma maneira bem didática aí no passo a passo. Primeiro passo é diagnóstico. Você vai no médico, você não recebe um tratamento sem antes receber um monte de exame para fazer. E por que nós, como agrônomos, que somos os médicos da planta, precisamos sair receitando medidas para serem tomadas, muitas vezes sem saber exatamente o que está ocorrendo? Então, eu tenho que ter diagnóstico. E diagnóstico é contar as pragas e qualificar elas. Não adianta só eu saber, eu tenho lagarta, mas qual lagarta? Para quê? Para saber o que precisa fazer. Então, eu preciso ter um diagnóstico da situação. Armadilhas de feromônio seria muito interessante se pudesse ser usada, só que ela coleta, né, ela é bem atrativa, só que muitas vezes ela não tem uma boa correlação com a infestação no campo. E basicamente acontece por ser feromônios sexuais, quando a população está baixa, não existe competição do feromônio. Então, qualquer inseto que chega, ele é diretamente atraído pelo feromônio sexual da armadilha. Então, coleta muito inseto. À medida que a população cresce, se dobra no campo, deveria dobrar na coleta da armadilha também, ter uma correlação. Daí isso facilitaria o uso da armadilha para tomada de decisão. Tá? Entretanto, quando a população começa a crescer, o que começa a acontecer? Um inseto ao chegar, ele tem feromônios sexuais da armadilha, que são atrativos, mas tem outros insetos no campo também, outras fontes de feromônio. E com isso, muitas vezes, acaba não dando uma boa correlação com os insetos coletados na armadilha, com os insetos no campo. Tá? Então, a armadilha funciona muito bem para coleta, ela não funciona muito bem para responder a pergunta: preciso aplicar inseticida ou não preciso? Que é, muitas das vezes, a pergunta que a gente gostaria de responder com a armadilha. Por isso que o único método assertivo que eu consigo realmente falar precisa aplicar ou não precisa aplicar é o pano de batida, tá? Que basicamente é um pano que você tem 1 metro onde você vai coletar, de lateral aqui 1 metro, 1,40 m, porque eu preciso cobrir o chão entre as duas linhas, e uma das linhas até para poder soltar essa mão, agitar esse pano, essa linha de soja que está aqui, para esses insetos que estão aqui, 1 metro, caírem no pano que cobre desde o chão até aqui em cima a outra linha. Tá? Esse pano pode ser plástico, pode ser branco, pode ser a cor que quiser. É lógico que a gente usa cores mais claras para facilitar a visualização dos insetos. A gente usa panos até para facilitar lavagem. Plástico acaba que esquenta muito no campo, acaba às vezes até derrete no calor do campo. Tá? A quantidade de batidas de pano, a gente fala batida porque na verdade a gente agita um lado da linha para cair os insetos. 6 pontos em talhões se for de 1 a 10, 8 de 11 a 30, 10 talhões de 31 a 100 hectares, porque a gente sempre vai tomar as decisões na área dividida em talhões. E por que a gente divide a área em talhões? Porque a área ela não é homogênea, e ao dividir ela em amostras menores, o que a gente faz é tentar deixar essa amostra o mais homogêneo possível. Por isso que na divisão de talhão a gente vai pegar uma área que foi plantada com a mesma cultivar, no mesmo dia, na mesma época ali, para que ela seja a mais homogênea possível. Fazer um mínimo de 1 ponto para cada 10 hectares e nunca usar talhões muito grandes, porque quanto maior o talhão, com certeza ele vai ser mais heterogêneo. Quanto mais homogêneo o talhão, melhor. Porém, se você reduz muito o talhão, acaba que
aumenta a mão de obra. Tá? Mínimo de um ponto, quanto mais, o que a gente aprende na estatística, quanto mais pontos, quanto mais amostras eu fizer, com certeza a minha precisão vai ser maior, porém vai dar mais trabalho, mais tempo, vai demorar, tempo é dinheiro no campo, então isso precisa ter um bom senso aí nas tomadas de decisões. E os insetos, a gente que vai contar, não necessariamente você precisa contar todos. Tá? Você vai contar percevejos e lagartas, principalmente, que são os insetos que eu tenho um nível de ação para usar. Primeiramente, eu conto os percevejos, unicamente porque senão eles saem voando, e depois eu vou contar as lagartas, que é mais fácil de contar. Os horários do dia para fazer isso, pessoal, o importante é não ser em horários muito quentes, tá? Evitar horários quentes. Se tiver um dia nublado, pode ser qualquer horário do dia, tá? A gente tem que fugir de horários muito quentes por vários motivos. Os insetos ficam mais rápidos, então a amostragem não é tão precisa, o amostrador, muitas vezes, vai se cansar mais e não vai fazer um serviço bem feito, então vários motivos levam a isso. As pragas, eu preciso das lagartas separar o grupo de Spodoptera. Eu tenho Spodoptera eridane, Cosmioides, Frugiperda. Hoje não precisa se separar qual delas são. Por quê? Porque o produto a ser usado na escolha, se for Spodoptera, a maioria das lagartas vai ser o mesmo, inclusive na mesma dose. Preciso contar a Helicoverpa mais Chlorideia. Chlorideia é a antiga Heliotis virense, a lagarta da maçã. E Helicoverpa, eu tenho Helicoverpa armígera e Helicoverpa zéia, mas é impossível separar elas só por DNA, e mesmo a Chlorideia da Helicoverpa, que daria para separar usando uma lupa, isso é inviável no campo. Ainda bem que os produtos para ser usados também funcionam igualmente para elas, na mesma dose, então eu conto as helicoverpas ou as heliotines, tá? E as falsas medideiras. Tem a Chrysodex includes, pode ter a Trichoplusia, pode ter mais de uma espécie, mas o que eu vou contar é falsa medideira e lagarta da soja, tá? Que daí só tem o anticarcia gematalis. Por quê? Porque as doses da lagarta... Por que eu não conto só lagarta? Porque os produtos podem mudar. Tá? Se, por exemplo, eu tiver uma infestação maior de anticarcia gematalis e escolher usar um produto bem antigo, vou até ter a liberdade de falar, porque foi um produto, inclusive, que eu trabalhava quando eu trabalhava na empresa, o Intrepid, tá? Um regulador de crescimento de insetos. Se for anticarcia gematalis, a dose é 90 ml por hectare. Se for falsa medideira, a maior quantidade de lagartas encontradas, eu não posso usar só 90, porque 90 vai matar as anticárcias, mas vai deixar a desejar para as falsas medideiras. Eu preciso usar 150 ml. Se for as heliotines, eu posso usar o Intrepid? Pode, mas a dose tem que ser 450. Se for Spodoptera frugiperda, o Intrepid não funciona, eu tenho que trocar, tenho que usar outro produto. Então, o que eu preciso separar de lagartas no campo é muito pelos produtos que eu vou poder, para fazer a escolha do melhor produto, e não só do produto, da dose a ser escolhida. Desfolha é importante também, tá? Porque o que a planta responde é desfolhamento. Isso não é tão fácil de fazer. Eu preciso, normalmente, ter uma boa qualidade visual. Bom é treinar. A gente tem alguns medidores de área foliar que a gente pode até usar para treinar as pessoas. Ela dá uma nota, depois a gente mede a área foliar e tenta ver o quanto preciso aquela nota estava. A ideia é tentar avaliar desfolha em cada ponto que bater o pano, na área consegue enxergar, dar uma nota de desfolha e assim por diante, e depois vai usar a média para tomar a decisão no talhão.
percevejos, eu tenho várias espécies, euquistos, besodoros, desara, Dichelopsis melacanthus, Dichelopsis furcatus, eu tenho o percevejo asa preta, formigão, eu tenho uma infinidade de percevejos. Entretanto, hoje o que eu preciso contar são os percevejos maiores que 0,4, 0,5 centímetros, mais ou menos, tá? Por quê? Porque os produtos, se for usar um produto para percevejo, hoje tanto faz, se for uma espécie ou outra, vai ser na mesma dose a ser recomendado, tá? Eu tenho que tomar cuidado para não confundir com alguns insetos que são predadores, aparelho bucal, pode ser uma dica, né, do percevejo predador. Normalmente ele tem um aparelho bucal mais grosso, às vezes em formato curvo, tá? Nem sempre isso resolve. A utilização de figuras, de fotos, né, é bastante, então tem bastante manuais de identificação que são feitos até para ser levados para o campo, que facilitam bastante a gente a memorizar a cara daquele inseto. Aqui está um exemplo de um que é fácil, né, o Podizos, que é facilmente confundido com um percevejo praga, mas na verdade ele se alimenta de lagartas, né? Então é um inseto benéfico. Tendo o diagnóstico, sabendo o que eu tenho na lavoura, exatamente, o segundo grande desafio é confiar nos níveis de ação e preservar os inimigos naturais, que aqui, né, e com isso a gente vence o alicerce do manejo. Tá? Mas o que é nível de ação? Nível de ação é quanto que eu preciso ter de praga para tomar uma medida de controle. Tá? E não necessariamente eu preciso zerar pragas, às vezes zerar pragas é até pior. Tá? Vamos pensar em colesterol. Eu sei que a maioria dos que estão nos ouvindo aí hoje, pessoas novas, ninguém tem colesterol alto, mas quando que o colesterol está alto e realmente precisa ser controlado? Quando o colesterol, chamado colesterol ruim, passa de 200 miligramas por uma medida lá. Até 200, o colesterol, você não toma remédio. A partir de que passar de 200, você toma um remédio para baixar o colesterol do corpo, mas você não quer zerar o colesterol, porque colesterol é importante na formação de diversos hormônios do corpo. É muito semelhante que ocorre na lavoura. Tá? A praga, ela só é praga quando realmente ela passa de um nível que daí eu preciso tomar um remédio, dar um remédio para a planta, que é o inseticida. Entretanto, eu não quero zerar, porque se eu zerar, eu vou ter efeitos negativos. Assim que acabar o efeito do inseticida, eu tenho só planta lá, eu vou acabar tendo a ressurgência de pragas, que é um fenômeno que acaba ocorrendo. Ter um pouco de praga, ela vai servir de comida para os inimigos naturais, eu tenho um sistema muito mais equilibrado. Isso não deixa que os surtos ocorram de pragas muito, muito altos. Tá? Só que quando a gente for, o nível de ação para a praga da soja é até 30% de desfolha no vegetativo da soja, eu não controlo o desfolhador. Eu só vou controlar quando atingir 30, né, até abaixo de atingiu 30 ou passou de 30, tá? Não é que se passou vai ter prejuízo, passou de 30% de desfolha, daí eu vou precisar fazer um controle dos insetos desfolhadores. E daí por isso que eu preciso saber qual que é, para escolher o inseticida melhor, o controle biológico melhor, etc., a medida de controle. Né? E, se for no reprodutivo, é 15% só de desfolha. Porque no reprodutivo, a planta precisa um pouco mais de fotossintetizado, né? Os produtos da fotossíntese, e com isso ela tolera menos desfolha quando ela está tendo um gasto maior de energia para a reprodução, para a formação de flores, vagens, enchimento de vagens. Os percevejos, pessoal, eles se alimentam da planta, só que eles não causam nada na planta de soja. Só vão danificar mesmo a soja quando eles sugam o grão da soja. Né?
Sugando a planta tolera né, os percevejos sem qualquer perda de produtividade. Entretanto, ao furar o grão, daí sim vai ter vários problemas. Por isso, percevejo só é praga na soja quando eu tiver grão de soja na lavoura, tá? Que é a partir do R3, da formação dos canivetinhos. E só quando tiver 2 percevejos maiores que meio centímetro, se for uma lavoura para grão, ou um percevejo maior que meio centímetro, se for uma lavoura para semente. Por que percevejo pequeno? Percevejo pequeno não come? Come, mesma coisa, só que o aparelho bucal dele é tão pequeno que ele não consegue perfurar, não consegue atravessar a vagem e atingir o grão, então ele não causa dano. Tá? Percevejo de segundo Inster. E percevejo de primeiro Inster realmente não se alimenta só de água e acaba não sugando a planta. Tá? Mas será que esses níveis 30% de desfolha é realmente seguro? Existem vários trabalhos, vou mostrar um rapidamente aqui, um trabalho feito em 2010, 2012, onde a gente usou um cultivar de soja extremamente precoce, que é um cultivar de grupo de maturidade 5.5, né, que é a BMX Apollo, né, porque quanto mais precoce, quanto mais o grupo de maturidade menor, a ideia que se tem, às vezes, o medo que se tem, não é a ideia, o medo que se tem é que seriam cultivares mais suscetíveis, mais sensíveis aos desfolhamento. Entretanto, a gente fez 33% de desfolha no V5, 60%, 100%, a mesma coisa no V8, que são diferentes estágios de desenvolvimento da planta. E a gente pode ver o quê? Comparado com a testemunha, só há perda de produtividades realmente com desfolhamentos bem grandes. Então, na verdade, a planta de soja é bastante tolerante ao desfolhamento. No ano seguinte, a gente fez a mesma coisa, mas manteve 16%, vem ser um período só, manteve vegetativo inteiro, 33% vegetativo inteiro, 16 e 30 no reprodutivo, o ciclo todo, num cultivar de hábito determinado e de um cultivar de hábito indeterminado. É determinado, chega no florescimento, para de crescer, indeterminado, continua o crescimento. E o que acontece? O cultivar de hábito indeterminado, que muitas vezes o pessoal tinha medo de ter desfolhamento, comprovadamente ele é mais tolerante ao desfolhamento, até porque ele solta mais folhas e com isso consegue se recuperar mais rapidamente. Tá? Se comparado aqui, 33% durante o ciclo todo, só aqui que teve uma redução da produtividade, o que nem isso foi observado por quando o cultivar era de hábito indeterminado. De maneira geral, está mais do que comprovado que o desfolhamento é seguro para a planta, principalmente quando ela tem condições de recuperação, né? O quanto, né, essa capacidade de recuperação da planta é muito grande, de soltar nova folha, de se recuperar da desfolha. A gente avaliou também a questão do nível de ação para percevejo, tá? Fez por alguns anos, aqui eu estou mostrando um ano dos resultados. Aqui a testemunha com 8, 10 percevejos por metro, comparado com a linha preta, que é um tratamento que muitos produtores acabam usando, né? Muitos vendedores até de inseticidas acabam recomendando, que é não deixar passar de meio percevejo por metro aplicar. O controle foi excelente, se a gente vê a linha preta aqui, realmente a população de percevejo foi muito baixa, mas eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aplicações para manter a população tão baixa assim. Quando eu respeitei o nível de ação, quando chegou no 2, eu apliquei, a população cresceu ainda, então eu apliquei de novo, né? Apesar de ter uma população um pouco mais alta, eu consegui controlar com 2 aplicações só, né, de inseticida e com a mesma produtividade.
Aqui um tratamento usado pelo produtor na linha azul, ele mistura o inseticida com o herbicida, então ele fez 2 aplicações de inseticida no vegetativo e depois fez 2 de fungicida no reprodutivo, fez a mistura com o inseticida. Né? Fez 4 aplicações, essa daqui quando nem tinha percevejo, essa quando também não tinha percevejo, e aqui até já estava alta demais a população. Né? Então o problema de não amostrar é que você difícil acertar o momento certo, às vezes se aplica cedo demais ou tarde demais, e nenhuma dessas situações é bom. Né? Aqui está um trabalho de um ex-orientado meu, que hoje é técnico da Emater, né? Numa cidade aqui próxima de Londrina, onde ele testou o controle antecipado do percevejo comparado com o nível de ação. O controle antecipado, falar, se deixa a lavoura da soja crescer muito, é muito difícil aplicar para inseticida, porque o inseticida não atinge o percevejo lá no meio. Então a gente tentou controlar a população mais cedo do percevejo, né? Que é a linha preta. Realmente enquanto que a população da área MIP teve um surto, um aumento populacional, aqui realmente ela demorou um pouco mais. Mas quando chegou lá no R5, todas as populações explodiram. Né? E na linha cinza, que é respeitando o nível de ação, usando os 2 percevejos por metro, eu só precisei de 2 aplicações. E aqui, tentando fazer um controle mais rigoroso, que é o que muitas vezes o produtor acaba adotando, ele controlou 3 vezes. E a produtividade foi igual nas 2. Tá? E mesmo alguns testes de tetrazóleo, que é para ver o quanto que o percevejo atacou a semente, alguns sistemas de classificação também, a gente vê que não tem diferença nenhuma, mas se gastou muito mais inseticida, além do gasto com o meio ambiente, de aplicar mais inseticida fora da hora. E qual que é a importância de aplicar inseticida na hora certa, pessoal? É preservar os inimigos naturais. Um geócoris, se ele vive um dia a mais, é 9 lagartas a menos que tem, porque por dia ele consome cerca de 9 ovos de anticarce. Nabis, que é um percevejinho predador, consome 21 ovos. Cálida, calosoma, tricograma. Tricograma é uma vespinha que você quase não enxerga, porque ela mede 0,3, 0,4 milímetros, né? E em 4, 5 dias de vida do adulto, ela parasita cerca de 40, 50 ovos. São 40, 50 lagartas a menos numa semana de vida dela lá no campo. Né? Então, isso daqui mostra a importância de se usar menos inseticida, de se adotar a MIP. Por quê? Porque se eu matar esses insetos benéficos aqui, tem os fungos também benéficos, o que vai acontecer? Esses insetos aqui que eles estariam consumindo, que eles estariam matando, vão sobreviver, e é por isso que quando às vezes eu aplico inseticida de forma errada, ao contrário de ter controle de praga, eu tenho mais praga na lavoura. O terceiro desafio, daí eu saí da parte da base e passa nas ferramentas de controle. Aqui, né, vou pegar a primeira como sendo, talvez, as variedades resistentes. Tá? Como eu disse, a Embrapa lançou ano passado os cultivares Block, que são cultivares que têm resistência, a maior tolerância, um pouco de resistência, um pouco de tolerância ao ataque de percevejo sem perder produtividade. Um exemplo disso, a gente pegou 3 cultivares, tá? A BR-543, a BRS-543, que é uma cultivar RR Block, a BRS-1003, que é uma cultivar BTRR Block, e a Nideira 5909, que é uma cultivar extremamente produtiva, muito plantada na região, mas ela não é bloco, ela sofre a ação do percevejo.
E a gente colocou um percevejo por metro, e em outras gaiolas a gente manteve no R4, R5, 4 percevejos por metro. Se você pegar a 543, ela não sentiu diferença. Você vê uma semente aqui, a gente coloriu a semente no teste tetasório para ver melhor o ataque do percevejo e outros defeitos. Você vê aqui que ela não sentiu o ataque. A 1003 também, né, tem alguns ataques de percevejo, tem, mas não é existe uma tolerância comprovada. Dá uma olhada na diferença quando o cultivar é sensível, com baixa população não tem diferença. Agora, quando você põe uma população alta de percevejo, o quanto que ela sentiu o ataque, né, com grãos xoxos e extremamente danificados pelo percevejo aqui. Tá? Então, mostrando que é uma maneira de manejar percevejo, é usar cultivares tolerantes, e até uma maneira de ter menos medo de se adotar o nível de ação daí e ter maiores garantias de produtividade. Se o problema não é percevejo, é soja, é lagarta, você tem a Intacta, que é uma tecnologia daí transgênica, diferente do percevejo, que não é transgênica, é melhoramento convencional, que dá tolerância na resistência às principais lagartas da soja. A única lagarta que a soja BT não controla, pelo menos não a soja BT hoje existente, com a proteína CRI1AC, é o gênero Spodoptera. E daí a gente vai ter Spodoptera eridânea, cosmioides e frugiperda que acabam atacando. O importante, se adotar a soja BT, é adotar o refúgio, pessoal. Não adotando o refúgio, a tecnologia BT não dura muito tempo. Você acaba selecionando insetos resistentes. Por quê? Porque o BT está matando as lagartas lá 24 horas por dia, 7 dias da semana. A pressão de seleção para resistência é muito grande. Como que eu consigo manejar e evitar a seleção de insetos resistentes? Plantando refúgio, que é 20% da área plantada com cultivares muito semelhantes, na mesma época, 20% aonde eu vou adotar MIP. Eu não vou poder aplicar 4, 5 vezes no refúgio, porque senão eu mato tudo lá. E a função do refúgio vai ter seleção de insetos resistentes na área BT, mas esses insetos vão acabar cruzando com insetos que vieram da área de refúgio, portanto são suscetíveis, não são resistentes, e daí vai dar um heterozigoto. E esse heterozigoto é controlado, e com isso permanece a eficácia da tecnologia. Por isso que precisa adotar refúgio, e precisa adotar refúgio com um manejo. Também você não larga sem aplicar nada, você aplica ali baseado no manejo integrado de pragas. O quarto desafio talvez seria usar inseticidas de forma coerente e precisa. O inseticida tem algumas dificuldades, às vezes. Aqui é uma aplicação de inseticida com papel sensível, posto no ponteiro, no mediano e no bacheiro da planta. Veja a quantidade de inseticida que chega no ponteiro, no mediano e no bacheiro, né? Isso é por causa que muita daqui, quando a soja está fechada, né, está bem folhada, a gente tem o que chama de efeito guarda-chuva. Tá? Isso numa aplicação bem feita, feito de acordo com o que a gente aprende na faculdade. Né, ventos, condição de vento, de umidade, todas no padrão exigido. E quando a gente sai para campo e vê aplicações sendo feitas no meio-dia, com temperaturas extremamente altas, tá? Existe um trabalho, e a Emater também tem dados de levantamento, no Paraná, daí, 20% apenas dos pulverizadores no Paraná, nesse trabalho que foi publicado na revista Acta Santiago, né, estava 17%, os dados da Emater é 20%, então está mais ou menos nessa faixa. 20% estava em perfeita condição de uso.
80% dos pulverizadores precisavam de alguma manutenção, desde mais simples até 50% dos pulverizadores sem manômetro. E daí como é que você tem que regular a pressão, você não tem nem manômetro, às vezes, no campo para fazer. E daí você acaba indo no improviso e deixando a desejar no profissionalismo e na eficácia depois de sua pulverização no campo. Tá? Outro grande problema de inseticida é a resistência. Tá? A resistência é muito sério. Quando você aplica um produto, você vai selecionando insetos resistentes. Então, você precisa trocar sempre o grupo, um mecanismo de ação. É rotação de modos de ação, não é rotação de produto, né? É rotação de modo de ação. Eu lembro, puxa, como se fosse hoje, eu comecei a trabalhar na Dow AgroScience, estava montando ensaio numa área de um produtor, e montando ensaio em algodão, e falei para ele, você não adianta aplicar piretroide, o teu produto que ele aplicou era piretroide, eu estava testando, fazendo um experimento, falei, a tua população de couro-querê aqui no algodão está resistente a piretroide, você precisa trocar o produto. Ele foi na revenda e veio com outro produto, mas veio com outro piretroide. Não adianta nada, tem que trocar, não é a marca comercial e nem o produto, tem que trocar um modo de ação. Tá? É lógico que esse produtor não durou muito, no ano seguinte foi procurar para montar experimento, ele tinha vendido a área dele. Uma maneira fácil de procurar o modo de ação é por esse site, tá? www.irac-br.org. Você vai ter, tá, como pesquisar o modo de ação. Então, você entra com o ingrediente ativo aqui, bota pesquisar. A única coisa mais chatinha, às vezes, é que você tem que digitar o nome do ingrediente ativo certinho como está no programa. E nomes de ingrediente ativo, vocês vão ver que tem muitas diferentes maneiras de se escrever. Alguns escrevem mais para o inglês, outros no português correto. Isso acaba criando, às vezes, alguma confusão na hora de digitar ali. Mas digitou, achou, você tem aqui o grupo, né? Até cores diferentes para grupos diferentes. É isso que eu preciso olhar. Eu preciso fazer rotação de grupo. Não adianta ser subgrupo diferente. Eu preciso usar produtos que tenham grupos diferentes, guardar tudo isso, né? Os nomes, o grupo, o modo de ação de todos os inseticidas. Isso é muito difícil. Por isso que você consulta ali o produto, ver qual que é o grupo dele e sempre troca os modos de ação. Tá? Para percevejo em especial, pessoal, como é um problema sério e eu tenho poucos produtos com mecanismos de ação diferenciados no mercado, eu posso até usar o produto de percevejo para matar lagarta, eu posso até recomendar, às vezes, se estiver registrado. Entretanto, nós recomendamos guardar os produtos para percevejo para usar só para percevejo lá no reprodutivo. Porque quanto menos eu usar esses produtos, mais eu preservo a vida útil deles. E como para lagarta existe um número maior de inseticidas disponíveis, bons inseticidas, para percevejo, guarda ele só para usar para o percevejo quando estiver lá no reprodutivo e for necessário. Isso preserva a vida útil. Muitas vezes o produtor fala, precisa controlar a lagarta, eu já tenho o produto X comprado ali no galpão, posso usar ele? Pode. Mas se usar muito os produtos de percevejo no vegetativo, a seleção de insetos resistentes agrava o problema, mas sempre precisando de doses maiores, isso é muito ruim. Uma outra ferramenta que a gente pode usar de forma aplicada é o controle biológico. E o controle biológico pode ser produtos macrobiológicos ou microbiológicos. Pode ser aqueles produtos que você mistura no pulverizador e sai aplicando, como se fosse um inseticida, mas eles são à base de fungos, de bactérias, de vírus, de nematóides, entomopatogênicos. Então, são produtos biológicos. Ou podem ser insetos vivos ou em pulpa, sempre vivos, né, que você vai espalhar na lavoura. Né, e daí são os macrobiológicos.
Entre os macrobiológicos, os mais usados são os parasitoides de ovos. E, para o caso de percevejo, a gente tem o Telenomus podise, tá, que é bastante importante. Um exemplo aqui de quando a gente usou o podise, tá, nessa linha pontilhada, é a porcentagem de parasitismo. A gente vê que a gente elevou, né, dividindo a liberação do podise em 3 semanas consecutivas, a gente elevou a 70% de ovos parasitados, tá? Aonde as áreas que aplicaram inseticida, o parasitismo dos ovos estava bem próximo de zero, não passou de 10% aqui. Nós conseguimos elevar bastante grande, um salto bem alto aqui do parasitismo. No outro ano, a gente testou diferentes cápsula liberada junto com o fungicida ou liberada na presença dos primeiros adultos, só que deu só 1 semana de diferença. Tá? E como esse parasitoide vive em torno de 15 a 20 dias na lavoura, tá? Quando a gente liberou, quando apareceu os primeiros adultos, os primeiros parasitoides que a gente tinha liberado também estavam vivos, ainda estavam vivos no campo. Então a gente não teve diferença do ponto de vista de liberar junto com o fungicida ou liberar na presença dos primeiros adultos. Mas isso porque a liberação não foi muito distanciada uma da outra. Tá? E a gente comparou a liberação em cápsula com a liberação feita com as pulpas soltas. E o parasitismo foi muito semelhante, todas elas aqui nesse ano chegando a 50%, 60% de parasitismo. Agora, o importante é lembrar que o parasitoide de ovos não controla percevejo, ele controla os ovos do percevejo. O que acontece? Dependendo do tamanho de área, principalmente a gente tem áreas, às vezes, de produtores de soja orgânicas, que são áreas menores. Daí a gente tem o que a gente fala efeito paisagem, tem muita migração de inseto adulto, principalmente quando as áreas vizinhas estão sendo colhidas. Tá? E isso é um risco muito grande, porque o parasitóide não foi eficiente? Foi. Ele parasitou 80% dos ovos ali, a gente não teve formação de ninfas, só que veio adultos já das áreas vizinhas. Isso ocorre, e quanto menor a área, quanto maior é o efeito bordadura nessa área, mais esse efeito pode ocorrer. Tá? Para finalizar a minha apresentação e abrir para perguntas, é possível adotar o MIP soja, sim, preservando uma boa produtividade, sustentabilidade da soja, aumentando até a lucratividade do sojicultor, que ganha mais dinheiro no bolso para ele, como a gente viu. É necessário adotar MIP soja para percevejo e o MIP na área do refúgio para manejo de resistência e ter uma durabilidade da soja BT por mais tempo. Estratégias como soja block, BT, resistente, o controle biológico aplicado, eles deixam muito mais sustentável o manejo, porque eles são mais ferramentas. Quanto mais ferramentas eu tiver para manejar, quando vier RNAi, vier outras ferramentas, melhor ainda. Mais estudos são necessários para pragas menos conhecidas, mosca branca, coró, a gente não conhece muito, mas pelo menos para as principais pragas da soja, que são os percevejos sugadores de vagens e as lagartas desfolhadoras, o desfolhamento, a gente tem um conhecimento bastante grande que podemos passar uma tranquilidade nas recomendações para os produtores. Com isso, eu encerro minha apresentação, deixo mais uma vez aqui o telefone, e-mail, e essa, só para mostrar para vocês, é a foto aérea da Embrapa Soja, de um pedacinho dela, porque tem toda uma área de experimentos aqui também, que é a área construída, e eu convido todos vocês a nos visitarem na Embrapa Soja, quando toda essa loucura dessa pandemia passar, a gente está sempre à disposição lá para vocês que estão ligados à área agrícola, saber um pouco mais do que é feito em pesquisa de soja no Paraná, ali na Embrapa Soja, tá bom? Agradeço a todos, muito obrigado, e agora seriam as perguntas.
Excelente palestra, professor. Muito obrigada. Parabéns pela palestra. Foi muito bem didático, bastante conteúdo. E vamos deixar aberto agora para perguntas. Pessoal que quiser fazer, pode estar mandando no chat, pode estar ligando no microfone, perguntando, que aí o professor Adenei vai responder. Paula, como eu sou o outro professor aqui presente, eu quero me dar o direito de fazer a primeira pergunta, tá? Claro, pode fazer. Primeiramente, parabenizar o Adenei, realmente não é minha área de atuação, mas foi incrível, né? Muito grato aí pela disponibilidade, né? Por ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje. Professor, você terminou falando de adoção, né? De manejo integrado na soja, e ao longo da sua apresentação, você fez comparação do manejo integrado com o que os produtores fazem. E eu queria perguntar o seguinte, na sua percepção, como que está a adoção do manejo integrado de pragas pelos produtores? Ela existe? Simplesmente não existe? O que nós poderíamos fazer para levar aí essa tecnologia até os produtores? Assim, eu queria saber um panorama dentro da sua visão, o que você tem aí para contar para a gente isso do que o produtor está fazendo com relação a pragas da soja. Excelente. Com relação à adoção do milho soja, sim, ele é adotado. É lógico que existe a adoção em diferentes níveis, tá? É muito difícil medir quanto tem-se adoção de milho e soja no Brasil. É uma área muito grande, entretanto, a gente tem noção que, se eu quiser defender que é muito grande a adoção, eu falo em área, porque a área é grande, mas eu tenho também mais de 35 milhões de hectares de soja plantado. Então, percentualmente, ainda a gente tem plena visão de que o MIP precisa crescer muito, porque percentualmente a adoção perto do potencial ou perto do que a gente deveria adotar. Agora, dentro do que é adotado hoje de manejo de pragas de soja, a gente também tem diferentes níveis de manejo, tá? Porque quando se pensa em adoção, não é adoção ou não do manejo, tá? O produtor, ele começa a adotar e aumenta o nível de adoção, porque não é só durante a lavoura chamar alguém para um problema e perguntar, estou com algum problema ou não, aplico ou não aplico. Isso é uma parte do manejo, mas manejo vai desde um planejamento da lavoura, que cultivar, escolher. Eu tenho problema de lagarta? Tenho. Então eu planto talvez uma soja BT. Tem muitas áreas onde eu planto, a gente vê a soja BT plantada, mas nem problema de lagarta existe. Então falta muitas vezes planejamento. Tá? Qual área eu vou plantar primeiro? Tá? Porque a área que eu plantar depois vai ter uma pressão de ataque de pragas maior, tá? Vai receber migração principalmente percevejos das áreas que eu colhi primeiro, tá? Então, assim, falta planejamento. A adoção de um manejo mais simplificado, a gente tem uma área bem expressiva da soja, mas isso por si só não é manejo num conceito mais amplo que a gente estuda, entendeu? Então, a gente tem uma batalha grande. A batalha, eu acredito que ela não seja culpa do produtor. A gente fala, o produtor, o que a gente faz para o produtor adotar? O que a gente faz para os nossos agrônomos adotarem manejo? Porque são eles que são os responsáveis pela tomada de decisão, eles que são os aconselhadores dos agrônomos, tá? E, infelizmente, a gente tem visto uma verdadeira degradação, às vezes, da classe agronômica, até com exageros de faculdades de agronomia, muitas vezes. Só em Londrina eu tenho mais de 5 faculdades de agronomia. Tá? A gente tem agronomia 100% EAD já. Tá? A gente precisa garantir a qualidade desses profissionais. Tá? Por quê?
Porque a partir do momento que você faz uma faculdade, é óbvio que você quer um emprego. Todo mundo quer um emprego para fazer uma faculdade, depois que faz a faculdade. E daí, com a oferta de agrônomos exagerada no mercado, o que está tendo? Tem muitos agrônomos que estão sendo contratados para assinar receituário agronômico só, e deixar, né? Então, a gente precisa proteger a classe agronômica de forma geral, tá? É muito que a medicina faz. Por que você não abre faculdade de medicina? Né? Porque você tem, muitas vezes, o Conselho Regional de Medicina não deixa. E você precisa ter uma proteção de um mercado, já que você tem um investimento caro na formação, e o investimento é constante, que eu preciso, não basta eu fazer uma faculdade de agronomia, eu preciso constantemente estar gastando com cursos de atualizações, né? Então, assim, eu preciso ter um emprego que me garanta, né, uma rentabilidade nisso. Então, é um problema, a adoção do MIP é um problema que vai além de um problema agronômico. É um problema social e um problema de falta de emprego e né, de muita coisa que a gente tem visto errada até na classe agronômica. A mais culpados somos nós, agrônomos, do MIP não ser adotado. Concordo plenamente, né? Eu acho que o nosso conselho tem falhado muito, né? Nessa limitação de cursos que abrem de maneira, né, de qualquer maneira, por assim dizer, né, totalmente EAD, sem aula prática e tudo mais. De fato, a gente tem acompanhado isso e isso é preocupante. Né? Isso é muito preocupante. É de se pensar, né? A gente tem um conselho que não é de agronomia, a gente tem um conselho de engenharia, Sim. né? Será que um conselho tão amplo assim consegue dar a devida atenção que daria se fosse um conselho único? Não sei, eu não sei se essa é a solução, mas é uma coisa que a gente precisa começar a se pensar, porque se a gente não prezar pela classe agronômica, daqui a alguns anos o agricultor vai ver, para que eu preciso de agrônomo? Né? E daí cada vez vai estar mais barato os salários, cada vez vai estar pior, e daí não tem. A gente vai acabar destruindo a nossa própria profissão. Perfeito. Muito obrigado, Denei. Vamos lá, pessoal. Professor, fiquem à vontade aí. Temos algumas perguntas aqui no chat, ó, do Giovanni Zaccarelli. Professor, boa noite. Como a agricultura de precisão pode auxiliar na implantação do MIP? Tá. Na implantação, a agricultura de precisão, ela pode ajudar muito na questão da racionalização do uso de agrotóxicos, né? Aplicando em taxas variadas, como em plantas daninhas. Hoje eu já tenho máquinas que, ao contrário de aplicar na área inteira, ela reconhece aonde eu tenho a planta daninha e aplica só no ponto necessário ali. Para inseticidas, eu já tenho equipamentos que, se eu fiz a amostragem georreferenciada de pragas, se eu trabalho com os mapas da população, porque a praga ela não ocorre de maneira uniforme. Eu posso, aplicando numa máquina, com uma mesma máquina, ela só abrir os bicos de pulverização aonde exatamente está a praga, e com isso preserva insetos benéficos aonde eu não apliquei, né? Além de ser economia financeira para o produtor. Vai ter um gasto maior em amostragem, talvez, sim. Né? Então, a agricultura de precisão ela vem muito junto do manejo integrado de pragas, porque é a ideia de se aplicar onde realmente precisa de alguma coisa. A pergunta do Rodrigo Marques, professor. Na amostragem para desfolha, existe um número ideal de folhas em cada ponto de coleta ou é considerada a planta como um todo? Eu mostrei a foto de folhas por ser mais fácil de visualizar e porque, se for medir um medidor de área foliar, é assim que você acaba medindo.
a amostragem de folhas, ela é só usada para treinamento só. Por quê? Porque eu precisaria de uma quantidade muito grande de folhas para ser amostrada. Então, na verdade, a amostragem de desfolha, ela é é uma nota visual que eu dou, né? Eu vou olhar a capacidade que eu tenho, também não adianta ficar olhando muito longe, mas cada ponto de amostragem eu avalio aquela área visual próxima da onde eu estou e eu dou uma nota ali, imaginando, se não tivesse nada de desfolha, eu estou vendo um monte de folha rasgada, quantos porcentos da área visualmente eu estimo que foi perdida, tá? Isso você fala, pô, mas isso é muito impreciso, muito difícil. À medida que você trabalha com a amostragem há mais tempo, isso fica mais preciso e fica padronizado. Um pouco de erro sempre ocorre, de diferença entre amostradores sempre vai ocorrer, mas nada que impacte no resultado final. Por isso que é importante na amostragem ter amostradores de pragas, o profissional amostrador de praga, o cara é treinado e a função dele é amostrar praga na nota de desfolha, porque ele fica treinado. Colocar uma pessoa uma semana para fazer aquele serviço lá na fazenda, depois outra semana outra, não funciona e acaba que não dá certo. Eu preciso ter um profissional treinado e daí vai funcionar bem melhor. Pergunta do Carlos Santana. Professor, quantos insetos por metro quadrado no método do pano para realizar a aplicação dos inseticidas? Tá. No método do pano, ele avalia um metro linear. Tá? Como a soja ela é plantada normalmente entre meio metro, então 1 metro linear daria meio metro quadrado. Tá? Quantos insetos? Eu preciso ali de umas 20 lagartas. Entretanto, o que acontece? A planta ela não sabe se tem lagarta, se ela não tem lagarta. O que a planta precisa é de folha. Daí, por isso que é importante avaliar a área de desfolha. Porque se tiver pouca lagarta, menos lagartas, só está com 10, 7, 8 lagartas. Porém, tá, eu tenho uma desfolha alta, eu preciso controlar do mesmo jeito. Agora, também não adianta eu aplicar com uma desfolha alta se eu não tiver nada de lagarta, porque o inseticida não recupera a folha, ele mata a lagarta. Então, o determinante, muito mais importante que o número de lagartas, é a porcentagem de desfolha. Mas eu preciso avaliar lagartas para saber qual inseticida usar e se realmente eu tenho lagartas para fazer a aplicação. Gabriela Vieira. Boa noite a todos. Parabéns pela organização do evento. Doutora Dinei, qual a sua opinião sobre a criação de insumos microbiológicos on-farm? Excelente pergunta, Gabriela. Tá? A Gabriela, que é professora na Unifil, lá de Londrina, tá? Foi minha orientada de mestrado, doutorado. Legal vê-la aqui. Existe, hoje, tá? Você tem a questão dos on-farm. O que é on-farm, pessoal? O biológico ele precisa ter um registro da mesma maneira que o inseticida, tá? Para ter a garantia que o produto dá a garantia para o produtor que o que ele está usando funciona. Com relação ao SARM, que é uma questão extremamente polêmica, inclusive no próximo Congresso de Soja que a gente está organizando, a gente vai ter uma mesa redonda sobre isso, é que a gente tem, a lei hoje permite que você produza o teu insumo desde que seja para uso próprio, você não pode comercializar. Mas se eu produzir na minha fazenda e usar na minha fazenda, eu posso fazer isso. Tá? Só que isso é muito vago ainda.
Então, existem muitas coisas que precisam ser bem definidas, tá? E tem produções de on-farm excelentes, e tem produções de on-farms que são verdadeiras vergonhas. Então, até o on-farm, ele tem on-farms e on-farms, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, como que eu preciso ter estratégias, melhor regulamentação do on-farm, se eu quiser liberar o on-farm. Hoje a lei está muito superficial, pode-se ter, mas precisa de um responsável técnico, mas é muito vago ainda. Tá? Inclusive, a lei dos on-farms está com uma consulta pública aberta, ou seja, ela vai ser mudada e existe como fazer sugestões na lei, e tem até o prazo, acho que do mês que vem, para fazer. Então, eu não estou nem contra nem a favor do on-farm. O que é preciso é se for querer, precisa se discutir isso mais tecnicamente. Como que se garante que o produtor tenha qualidade? Como que se garante que o on-farm tenha qualidade? Quais são as regras que vão ser estabelecidas? Além disso, uma empresa de biológicos que vende, tem lucro, sim, mas ela paga impostos para isso. Os impostos retornam parte para a pesquisa. Como que vai funcionar o fomento da pesquisa de biológicos se não for cobrado o uso do biológico? Tá? Então, assim, tem muita pergunta sem resposta. Do jeito que está hoje, não dá para ser nem a favor nem ser contra. Mas o grande problema é que eu tenho várias pessoas, vários pesquisadores a favor, outros contras, e não se tem uma discussão técnica. Como fazer acontecer isso? As pessoas estão defendendo, outras estão sendo contras, e ninguém está discutindo. Isso é o pior dos cenários. Porque o que a gente precisa é ter uma discussão séria de como fazer para garantir o futuro do controle biológico, porque senão a gente corre um risco muito sério. Tá? Porque precisa ter fomento à pesquisa, como é que vai funcionar tudo isso? Isso é tudo incerto do jeito que está hoje. Tá? Espero ter respondido, eu sei que muitas vezes acaba, para responder uma pergunta mais difícil como essa, tendo que dar uma explicação mais longa, e não é uma resposta direta, sou a favor ou sou contra, porque, na verdade, é uma incerteza muito grande o cenário como está. Espero que tenha respondido, Gabriela, tenha ajudado na resposta. Pergunta da Juliana Fazan. Adnei, nas últimas safras, tenho observado um aumento nas populações de Nesara e Piezódoros, bem como Spodoptera se sobressaindo. Vocês também têm observado isso? As espodópteras, elas não são as lagartas mais comuns, entretanto, elas são as únicas que não são mortas, não são controladas pela soja BT. Então, acaba que isso tem permitido que elas tenham aparecido na lavoura, porque elas são as únicas que sobrevivem ali e acaba, né? Isso não significa que a população de Spodoptera esteja crescendo e tenha que alguma coisa tenha ocorrido de errado. Tá? É que, à medida que você não tem o controle de inseticidas que tinha antes, ela sobrevive, então, a hora que chega um nível... por isso que é importante sempre, mesmo no BT, continuar sempre monitorando. Porque a hora que chega no nível, precisa fazer o controle. Tá? Agora, a Nesara... Nesara é interessante, Nesara eu não tenho visto, tá? Daí sim pode ser um aumento ou uma redução de população. Nesara, nos últimos anos, caiu muito, tá? Principalmente, e existem algumas teorias por que o Nesara deixou de ser uma praga importante. Uma delas é que com o glifosato, muitas ervas daninhas que eram importantes para o ciclo biológico dele, acabaram sendo bem controladas. Pode ser que essas ervas agora estão escapando, estão voltando, e pode ter... né? É importante monitorar isso,
principalmente porque o controle biológico, para ser usado em um, pode ser diferente para outro, mas ainda eu não tenho visto nada significativo com relação a está mudando o cenário. Pode ser que ao longo dos anos vai ter mais mesárea de novo. Agora, isso pode ser muito regional também, tá? Então, eu não sei exatamente, eu acho que ela trabalha no Paraná aqui, eu não sei a região, mas isso está muito ligado, pode ser a região também, isso pode ter variações de região para região, e às vezes de ano para ano com relação a clima também. Tá? A pergunta do José João. Boa noite, doutora Adenei. Pensando no controle biológico com predadores, qual o seu conhecimento sobre criação em laboratório do crisópode, conhecido como bicho lixeiro? Tá. Eu trabalhei com bicho lixeiro no mestrado meu, tá? Quando eu fiz o jabuticabal. Bicho lixeiro é relativamente fácil de criar em laboratório. O problema de predadores é que eles são generalistas, ou seja, eles comem o que aparecer na frente. Então, até na criação, a gente tinha que picar vários papel higiênico, tipo em serpentina, para criar um ambiente dentro do pote de criação onde os insetos não se encontravam. Porque se um predador encontra outro predador, ele mata e come o outro predador também. Tá? É um inseto que é criado com o ovo de anagastra, ovo de corsira cefalônica, então é muito fácil de criar. O processo de liberação é um pouco complicado, porque imagina, são insetos e eu tenho que levar muitos insetos para o campo, só que eu não posso deixar um encontrar o outro, porque se um encontrar o outro, um já começa a comer o outro ali, e daí não é isso que eu quero. Então, existem essas dificuldades, tá? Que é criar em larga escala, uma grande quantidade de forma barata, muitas vezes fazer a liberação. Nos outros países, eles fazem a liberação dos ovos, porque daí já nasce lá no campo e sai predando. No Brasil, a gente tem uma quantidade de formigas predadoras incrível. Então, muitas vezes, se eu libero os ovos, as formigas predadoras vão lá e predam tudo. Então, existem essas dificuldades. Mas é um inseto que tem um potencial bastante grande e é muito estudado. Eficiência comprovada para mosca branca, para outras pragas. Eu nunca vi o uso dele para culturas em larga escala, grandes culturas como soja, milho, tá? Mas hortaliça, tomate, ele já foi bastante usado em outros países. No Brasil, até pouco. O Giovanni Zaccarelli perguntou, professor, o vazio sanitário é uma prática eficiente no MIP? O vazio sanitário, ele é importante para uma enfermidade, uma praga, seja uma praga ou uma doença, que não tenha muitos hospedeiros. Porque a ideia é, tanto a praga quanto a doença, ela precisa de um hospedeiro. Se ela tiver um hospedeiro, ela está comendo, não importa se é soja, se ela come o milho. Tá? Então, o vazio sanitário, ele é muito importante, é fundamental, no caso da soja, para o caso da ferrugem asiática. Por quê? Porque é uma doença que não pode ocorrer em feijão, mas não ocorre em outra cultura com aquela intensidade de esporulação, de multiplicação dos fungos que ocorre na soja. Então, se eu não tiver soja, que é o hospedeiro da ferrugem, eu vou ter o quê? Eu não vou ter uma multiplicação do fungo, dos esporos, e daí eu tenho um bom controle da doença. Praga funciona. Praga, qual que é o problema? A polifagia das pragas. Então, não adianta nada eu fazer o vazio sanitário para percevejo se eu tenho milho, que a lagarta come, desculpa, que o percevejo vai lá e ataca. Então, assim, ele é importante para algumas pragas específicas,
pragas que são monófagas. Tá? No caso do bicudo, do algodão, eu tenho vazio sanitário do bicudo, do algodão, né? Que é, na verdade, uma medida cultural, porque eu tenho que destruir as soqueiras depois. Por quê? Porque é uma praga que é mais considerada mais monófaga. Para insetos monófagos, legal. Para insetos que têm polifagia, daí não é muito eficiente. O Rodrigo Maciel perguntou: com o surgimento de um vírus específico para a falsa medideira e com a especificação de referência para a pódise, o que você espera do MIP com essas novas ferramentas para os próximos anos? O que acontece? Especificação de referência, excelente pergunta do Rodrigo. A especificação de referência é o primeiro passo para o registro de um produto biológico. Tá? Ao registrar um produto biológico, eu tenho duas linhas de registro que eu posso seguir dentro do Ministério. Eu posso seguir pela linha de produtos normais, a fila de todos os produtos, de todos os pesticidas, ou eu posso seguir a fila dos orgânicos. E, a partir do momento que publica a especificação de referência, que especifica como aquele organismo trabalha e controla, depois é o primeiro passo para o registro, porque daí eu comprovo que eu tenho aquele produto que funciona daquele jeito, eu posso ter um bioproduto. Tá? O PODISE, tá? A especificação de referência foi publicada em setembro, e em dezembro foi registrado o primeiro produto comercial. A especificação de referência do vírus, do maculovírus, da falsa medideira, sendo publicado, logo vai vir em produtos registrados. Vem primeiro mas depois vai ter mais. O que está acontecendo com esse aumento de oferta de produto biológico? Lembra que eu mostrei uma casinha com MIP onde eu tenho várias ferramentas, né? Algumas delas eu falava, aqui eu não tenho para soja, tem para mosca das frutas, mas para soja não tem. Quanto mais ferramentas eu começo a ter, eu começo a melhorar a minha sustentabilidade do MIP. Eu consigo fazer MIP mais fácil. Porque até tempos atrás, quando eu tinha inseticida, fazer MIP era difícil. Por quê? Só tem inseticida para usar, daí é problema com resistência, N outros problemas. A partir do momento que eu começo a ter parasitoide para percevejo, parasitoide para lagarta, vírus, fungos, nematóides, RNAi, planta transgênica, eu começo a aumentar e vai ficar mais fácil fazer manejo. E com isso até a adoção do manejo vai crescer. Tá? E vai dar mais sustentabilidade ao manejo. Além, lógico, que começa a ter vários produtos, começa a ficar mais barato o controle biológico, outras coisas comerciais que também vêm junto. Pergunta do Wellington Ribeiro. Boa noite, parabéns pelo evento. Qual a importância do controle biológico para a produtividade, aliada ao menor impacto ao ecossistema? Tá. O controle biológico ele é importante em duas etapas, tá? Excelente pergunta também. Meus orientados aí, meus alunos de mestrado, doutorado, estão em peso. Wellington, Rodrigo. Excelente, por quê? Porque o controle biológico ele é importante. A preservação dele, naturalmente, ele ocorre lá no campo. Eu preciso preservar, tá? Mas eu também vou poder aplicar ele no que a gente fala controle biológico aplicado. Tá? E o uso do controle biológico, ele impacta muito menos o ambiente do que o inseticida, que vai lá e mata os insetos, todos eles. O controle biológico pode até matar um outro inseto não alvo? Pode, mas ele vai ter muito menos impacto ambiental, além da segurança para nós, seres humanos, ser muito melhor, né? Então, ele traz produtos de melhor qualidade, a produção final é muito melhor. Quem que não quer ir lá e comprar um produto que sabe que não teve aplicação de inseticida?
apesar que não há problema, risco nenhum no produto de inseticida, desde que seja respeitado as regras e as boas práticas agrícolas, que infelizmente às vezes não é. Esse é o grande problema. Tá? Então vai aumentar a sustentabilidade, vai melhorar, vai diminuir os problemas com pragas. Hoje, né, ontem, o que eu tive? Dando entrevista para o jornal por causa de surto de gafanhoto, que está aquelas nuvens de gafanhotos que todos viram que estão ocorrendo na Argentina, Paraguai. Tá? Por que em 2013 a gente teve helicoverpa armígera no Brasil? Por que as pragas explodem, tem esses desequilíbrios eventualmente? Dois grandes motivos, né? Condições climáticas favoráveis, sim, é extremamente importante, mas muitas vezes a falta dos agentes de mortalidade natural, que são os predadores, os fungos, até outros animais maiores, como pássaros, sapos, etc. Então, esses organismos, a diversidade, dá muito mais sustentabilidade e mais equilíbrio para o sistema agrícola. Mais uma pergunta, do João Fernandes. Parabéns, Adenei. Sempre bom divulgar o MIP e seus benefícios. O mais dificultoso para o produtor é a batida de pano e caminhamento na lavoura. A respeito do monitoramento, quais as perspectivas para o monitoramento remoto de pragas? Existem vários estudos de como reduzir os trabalhos de monitoramento, mas ainda estão um pouco longe da realidade de campo, infelizmente. Tá? Estudos com armadilhas, com imagens aéreas, porque hoje imagens de satélites estão cada vez mais precisas e mais baratas, tá? Mas ainda, por alguns anos, eu acredito que a batida de pano ainda será necessário, até o ponto que eu tenha ferramentas que possam substituí-la com segurança para a tomada de decisão de controlar ou não. Tá? Eu sei que é dificultoso, entretanto, o que tem que ser trabalhado com o produtor que compensa ainda. Eu sei que o João tem uma dificuldade grande, porque ele dá assistência técnica para o produtor e muitas vezes é difícil convencer o agricultor que aquilo precisa ser feito. E como que a gente faz para tentar convencer o produtor? É difícil você mudar o produtor de 8 para 80 numa safra. Sempre divide aos poucos. Vamos fazer numa área pequena, ou menor, pelo menos. Vamos fazer as contas depois, o quanto você gastou de mão de obra aqui, etc. E quanto você gastou de mão de obra, e começa a comparar isso para convencer. Isso atrai o interesse do produtor. Existem outros problemas, que muitas vezes o produtor, mesmo ele querendo contratar, existe falta de mão de obra, muitas vezes, no campo. Né? O sonho de todo mundo que muitas vezes mora no campo é morar na cidade, infelizmente, né? Mesmo que muitas vezes morem mal na cidade. Então, às vezes, tem isso também, a dificuldade de ter bons trabalhadores no campo. Esse é outro problema. Por isso que é importante trabalhos como feitos pelo Senar, que levam a qualificação para o campo para dar boa qualidade de vida lá, bom treinamento para esse pessoal ser fixado no campo e não vir todos para a cidade, muitas vezes ficarem desempregados. Bom, agora as nossas perguntas finais. O Elton Ferreira perguntou: doutora Adenei, boa noite e parabéns pela excelente palestra. A demonstração apresentada durante a palestra, onde tem-se o aumento da produção após a utilização do MIP, tem alguma explicação plausível ou é apenas um aumento natural? Ali as áreas de MIP teve maiores produtividades, mas nem há uma comparação estatística ali, tá? Então, eu nem estou falando que tem aumento, mas
Pelo menos aqueles resultados eram para mostrar que não tem prejuízo, tá? Agora, por que que você, muitas vezes, quando você adota MIP, você acaba conseguindo ter a maior produtividade? Porque o controle de pragas ao longo do tempo, ele é muito melhor aonde se adota MIP do que aonde se adota um uso abusivo de inseticida, tá? É a mesma coisa, vamos pensar na saúde humana. Vamos pegar uma pessoa que é viciada em remédio, toma antibiótico para qualquer coisa, e outra que não toma quase, ou tem uma alimentação mais natural, evita abusar dos remédios. Qual dessas pessoas fica mais doente mais fácil e mais frequente? Quanto mais você toma remédio, mais você fica doente. Por quê? Os remédios que matam lá as bactérias que fazem mal também vão matar algumas bactérias boas do organismo que são necessárias, além da questão de seleção para insetos resistentes, de bactérias resistentes. A mesma coisa acontece a comparação MIP e não MIP, tá? Então, qual que é a explicação de ter uma maior produtividade no MIP? É uma melhor sanidade vegetal. Eu tenho mais controle biológico natural, eu não tenho tanto surto de pragas, isso dá melhor sanidade para a lavoura. É muito. Às vezes a gente não entende isso na agricultura, eu gosto de fazer essa analogia com a saúde humana, porque na saúde a gente parece que entende e vivenciou isso mais vezes. Então, a nossa última pergunta para finalizar, do José João. Doutora Adenei, você acredita que os gafanhotos irão chegar no país nos próximos dias? O risco de chegar no país era mais no Rio Grande do Sul, porque eles estavam a 100 quilômetros da divisa com o Brasil. Tá? Só que, além dos ventos favoráveis, que não estavam, os ventos, na verdade, estavam levando esses gafanhotos mais para o sul da Argentina, mais para o centro da Argentina. Então, eles estavam, na verdade, mandando os gafanhotos embora. Tá? Além disso, eu não sei aí, em Marília, hoje aqui começou a chover em Londrina já, e a temperatura já caiu. Também, então, todas as condições estão mostrando que os riscos são pequenos, tá? Né? E o vento está jogando os gafanhotos para a Argentina, frente fria chegando no Brasil, né? Tudo ajudando. Então, até eu brincava com meus amigos argentinos aqui, né? De falar assim, o Papa pode ser argentino, mas Deus é brasileiro, tá ajudando aí nesse ponto. Professor, mais uma vez, obrigada pela palestra, obrigada por esse bate-papo. Professor Lucas, quer falar mais alguma coisinha? Não, apenas agradecer novamente, né? Foi um prazer, foi uma honra aqui ter o professor Adenei falando para a gente sobre manejo integrado de pragas. Apenas agradecer ao professor e ao GEAL, né? Aí no nome da presença da Paula, da Maria Gabriela, que foram, na verdade, as pessoas que organizaram. Eu estou aqui apenas de administrador da sala virtual, né? Então, parabéns a vocês aí que foram, de fato, os protagonistas aí do evento. Parabéns. Então, qualquer dúvida, pessoal, pode estar entrando em contato com a gente no grupo no WhatsApp. A gente está no Instagram também, como geal_unimar, então pode perguntar qualquer coisinha lá também. E a gente encaminha os certificados por e-mail quando estiverem prontos, tá? Boa noite. Uma última coisa que eu gostaria de falar, e quem também, vocês que são alunos de agronomia, tiverem interesse em fazer estágio, tá, interesse para fazer pós-graduação, a gente lá na Embrapa está sempre à disposição, tá? Lógico que com a pandemia agora está tudo parado, tudo, né? Mas a gente sempre está lá, e daí na apresentação tem meu e-mail, tá?
E quem tiver interesse mais pela área, por favor, entre em contato. Um grande abraço a todos e obrigado aí por ficarem até mais de 9 horas da noite aí, escutando eu falar sobre o manejo integrado de pragas. Grande abraço a todos. Um abraço, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.